Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio, sou professor de matemática e essa aula é uma aula para alunos do 8º ano, certo? É uma continuidade do que nós estávamos vendo. Nós tínhamos falado sobre monômios, a parte de potenciação de monômios, e agora a gente vai para polinômios, né? É uma continuação, certo? Professor, e o que seria polinômio? Polinômio é quando você junta numa conta, né? Você soma ou subtrai monômios, tá certo? Então, quando você tem mais de um monômio e você pega esse monômio e você soma ou subtrai com outro monômio, você forma uma expressão. E essa expressão formada pela soma ou subtração de monômios recebe o nome de polinômio, tá certo? Então, por exemplo, se você só tiver um pedacinho, um termo, ele recebe o nome de monômio, que a gente já falou sobre isso. Se você tiver dois, tá certo? E entre eles você tiver um sinal de mais ou de menos, tá certo? Uma soma ou subtração, ele recebe o nome de binômio. Se você tiver três termos e entre eles tiver um sinal de mais ou de menos, ou tudo de menos ou de mais, certo? Pode ter sinal de mais ou de menos, não importa aí aonde eles apareçam. Ele vai ser chamado de trinômio. E se você tiver 4 ou mais, 5, 6, 7, 10, recebe o nome de polinômio, tá certo? A partir do quarto em diante, a gente chama tudinho de polinômio. Não tem um nome específico como esses daqui, monômio, binômio e trinômio. A partir do 4 em diante, tudo é polinômio, tá certo? Professor, então se eu chamar esse daqui, né, de polinômio, tá errado? Não, ele recebe um nome específico, mas se você chamar de polinômio, não está errado. O nome correto é trinômio, porém se você chamar de polinômio, não está errado. Bom, pessoal, vamos ao exemplo, né? Um exemplo de polinômios. Então, qual é a situação aqui? A gente vai comprar, certo? Fita para ser colocado na moldura desse quadro. Faz de conta que sai um quadro, uma moldura para a gente colocar uma foto nossa, tá certo? E aí a pessoa vai enfeitar, vai botar uma fita em volta dessa moldura, tá certo? Vai comprar uma fita e vai colocar em volta dessa moldura, tá certo? Para enfeitar o quadro. A pergunta é, qual o comprimento? Quanto ele vai precisar comprar para colocar em volta? Notem que não tem o tamanho aqui. Eu não sei quanto mede esse lado e esse lado. Eu só coloquei o quê? Uma letra para representar a largura e uma outra letra para representar a altura. Então, se eu não sei o número, eu vou ter que botar a resposta usando o quê? Monômios, tá certo? Quando você não coloca, você usa, quando você não sabe o valor numérico, você usa um monômio para representar. Então, ó, aqui em cima vai ser o quê? Vai ser x. Aqui em cima tem o mesmo tamanho daqui de baixo. Se aqui em cima é x, aqui embaixo é o quê? É x também. Desse lado aqui é y, então desse lado aqui, ó, é y também. Pronto. Você vai precisar, para dar a volta nessa moldura desse quadro todinho, esse tamanho, mais esse tamanho, mais esse tamanho, mais esse tamanho. Quantos x você tem aqui? Um x do de cima com o x do de baixo, você tem 2x. Quanto você vai precisar para botar aqui do lado? Um y desse lado, mais um y desse lado. Então, você vai ter que botar 2y. Você precisa o quê? Da fita para altura, da fita para largura e para altura. Então você vai precisar o quê, ó? Qual vai ser o comprimento da sua fita? Vai ser 2x mais 2y. Um x aqui para baixo, um x aqui para cima, mais um y para um lado e um y para o outro. X para a parte de cima e de baixo, mais os y para as laterais. Tá certo? Então, este polinômio aqui, certo? Esta expressão aqui, ela diz pra gente o comprimento da fita que eu vou precisar para colocar nessa moldura desse quadro. E qual é o nome dessa expressão?
Ela é um monômio, é um binômio, é um trinômio, é um polinômio. Se só tem dois, o nome é binômio, tá certo? Vocês vão ter uma lista que vai... Tem hora que é para você colocar só o polinômio, você encontrar o polinômio lá que está sendo pedido, como aqui, o polinômio que a gente encontrou foi 2x mais 2y. E tem questões que pedem para dar o nome desse polinômio. Então, nessa questão eu já encontrei o polinômio e já dei o nome dele, tá certo? Professor, mas não é... Você está falando polinômio, mas o nome dele não é binômio? É. Eu digo polinômio de maneira geral, tá certo? Para a expressão. Só que o nome correto, o nome específico é binômio. Isso aqui é um binômio. É um polinômio que a gente chama de maneira específica de binômio, tá certo? Vamos a mais um exemplo para fixar as ideias, tá certo? Então esse foi aqui o primeiro exemplo, vamos ao segundo exemplo. Bom, pessoal, vamos ao exemplo 2, segundo exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente quer saber quantos bombons uma loja vai vender, tá certo? Então, a gente supõe aqui que existe uma loja que no Dia dos Namorados ela vai vender bombons, tá certo? E ela vai vender esses bombons em caixas. Cada caixa de um tamanho diferente, certo? Na caixa menor, cabem X bombons. Então, nessa menorzinha que tem, ela vai vender bombons e cabem X bombons nessa caixa. Quem comprar a caixa do meio, vai comprar Y bombons, porque essa caixa cabe Y bombons, então vai Y bombons dentro dela. E na caixa maior, tá certo? A menor, a do meio, e nessa maior, cabem Z bombons, certo? Essa loja, nesse Dia dos Namorados, ela vendeu 10 caixas da pequena, 8 caixas da média e 5 caixas do tamanho maior, tamanho grande. Aí a pergunta é, quantos bombons a loja vendeu? Vamos lá. Vamos ver quantos bombons ela vendeu só com caixas pequenas, quantos bombons ela vendeu só com as caixas de tamanho médio e quantos bombons ela vendeu com as caixas de tamanho maior, tá certo? Então, na caixa de tamanho pequeno, cada caixa tinha X bombons. Ora, se ela vendeu 10 da pequena, 10 caixas de tamanho pequeno, ela vendeu 10 vezes a quantidade de bombons que tinha em cada caixa, certo? Se cada caixa tinha X bombons, então ela vendeu 10X, certo? Então a quantidade de bombons é 10X. Por quê? Porque X é a quantidade de bombons em cada caixa. Se ela vendeu 10 caixas dessa pequena que continha X bombons, então ela vendeu 10X. Essa é a quantidade de bombons somente das caixas de tamanho pequeno. Só que ela não vendeu só essas caixas, ela vendeu também as caixas de tamanho médio. E qual é a quantidade de bombons vendidos só em caixas de tamanho médio? Nas caixas de tamanho médio, ela vendeu 8 caixas. Então ela vendeu 8 caixas de tamanho médio. Quantos bombons cabiam nessas caixas de tamanho médio? Cabiam Y bombons cada, tá certo? Então, só em caixas de tamanho médio ela vendeu 8 vezes Y bombons, tá certo? Essa é a quantidade de bombons só nas caixas de tamanho médio. E nas caixas de tamanho maior, né? Eu vou somar aqui porque ela vendeu bombons nas caixas de tamanho pequeno, médio e também na caixa de tamanho grande. Nas caixas de tamanho grande ela vendeu 5 caixas e cada caixa tinha Z bombons. Então, quantos bombons ela vendeu só nas caixas de tamanho grande? 5 vezes Z, tá certo? Então, isso daqui, essa expressão aqui, ela diz pra gente o total de bombons vendidos, né, o total de bombons vendidos em todas as caixas, tá certo? Quando a gente soma aí a quantidade total de bombons dessas 3 caixas, tá certo? E qual é o nome dessa expressão? Um polinômio que tem 3 termos. Uma expressão dessa, ela recebe o nome de trinômio, tá certo? Se tiver 3 termos, então a expressão recebe o nome de trinômio. É um polinômio com 3 termos, tá certo? Então foi isso a nossa aula, né? Foi só isso a nossa aula sobre polinômios. Essa parte inicial de polinômios, a gente vai ver mais à frente a parte de operações com polinômios, que lembra muito as operações com monômios, né? Mas
para iniciar a gente vai só até aqui, tá certo? Essa parte inicial de polinômios é só até aqui mesmo. E depois a gente vê a parte de operações com polinômios, ok? Então foi isso, um abraço e até o próximo vídeo.